Palavras que respiram. It ends with us. Colleen Hoover. É assim que acaba. Capítulo 16. O presente de 3 anos atrás. Olá, que bom ter você de volta aqui ao nosso refúgio, ao nosso cantinho de paz e de conversas sinceras. Sente-se confortavelmente e respire fundo comigo, se desligue um pouco das correrias e dos barulhos do mundo lá fora e se prepare. Porque o capítulo anterior foi uma verdadeira avalanche nas nossas vidas, não é verdade? Depois de termos testemunhado aquela briga violenta, assustadora e repentina no corredor do restaurante, e logo em seguida aquela conversa tão dolorosa, tão sofrida e cheia de lágrimas na garagem entre a Lily e o Riley, a gente fica até sem fôlego. Fica aquela sensação incômoda no peito, um nó na garganta que custa passar, tentando adivinhar como as coisas vão caminhar a partir de agora na vida desse casal. As feridas emocionais e aquele clima tenso de desconfiança mútua ainda estão queimando por dentro, muito vivos. E olha, o impacto dessa situação fica ainda maior quando a gente percebe que o passado e o presente não estão apenas colidindo, eles estão prestes a se encontrar cara a cara no lugar mais inesperado e privado possível. Mas antes de descobrirmos juntos os desdobramentos dessa história que mexe tanto com os nossos sentimentos mais profundos, eu quero te pedir um favorzinho bem especial, de coração para coração. Se você sente que essas histórias ganham vida quando são contadas assim, com calma, com carinho, com a alma e com sensibilidade, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal para fazer parte da nossa família e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também ama uma história que pulsa, que machuca e que faz a gente refletir sobre as nossas próprias escolhas. O apoio de cada um de vocês, cada pequeno gesto, é o que mantém o nosso espaço vivo, aquecido e aconchegante para todos nós. Para a gente se situar perfeitamente no tempo e na atmosfera da história, se você bem se lembra, no nosso último encontro nós vimos a Lily jurar amor eterno ao Riley no escuro daquela garagem, chorando e tentando se convencer desesperadamente de que o Atlas estava totalmente errado a respeito do temperamento do namorado. O Riley estava destruído por dentro, com medo de perdê-la, mas o pacto das verdades nuas e cruas foi selado entre eles. E é exatamente carregando essa atmosfera de calmaria forçada, onde todo mundo tenta fingir que as coisas voltaram ao normal e que o perigo passou, que nós abrimos as páginas do capítulo de hoje. Visita inesperada. O capítulo 16 se inicia no dia seguinte, dentro do ambiente familiar e perfumado do escritório da floricultura da Lily, e a gente já é jogado de volta para as consequências diretas daquela noite desastrosa. A Alyssa está lá trabalhando com a Lily, e ela está resmungando, andando de um lado para o outro e batendo o pé no chão feito uma criança mimada que não conseguiu o doce que queria. Ela reclama em voz alta, dizendo que não está tentando ser egoísta, mas que a Lily simplesmente cometeu um crime ao não provar a sobremesa do restaurante Bibs, porque, segundo ela, estava incrivelmente maravilhosa. E o mais curioso nisso tudo é que a Alyssa não faz a menor ideia do inferno e do rastro de sangue e ciúmes que se passou naquele corredor reservado enquanto ela saboreava, muito calmamente, o seu bolo de chocolate na mesa. A Lily, fazendo um esforço tremendo para manter a postura de cabeça erguida e proteger o segredo do seu relacionamento, olha para ela com firmeza e diz de forma curta e direta: "A gente nunca mais vai voltar lá." A Alyssa faz bico, tenta protestar, mas a Lily corta o assunto na hora, dizendo que elas precisam respeitar o óbvio, ou seja, os sentimentos do Riley, que é o irmão dela. É aí que a Alyssa cruza os braços sobre o peito e solta uma frase que faz a gente prender a respiração por um segundo. Ela diz: eu sei. Mas por que você tinha que ter sido uma adolescente cheia de hormônios e se apaixonado logo pelo melhor chefe de cozinha de Boston?" E foi aí que eu comecei a sentir que as coisas nunca mais seriam simples ou esquecidas nessa história, minha gente. Bom, a Lily corrige a cunhada de imediato, com um tom de voz sério, lembrando que o Atlas não era nenhum chefe famoso ou rico quando eles se conheceram na juventude. Ele era apenas um menino abandonado, com frio e com fome que morava numa casa caindo aos pedaços. A Alyssa dá de ombros, diz que seja. E sai do escritório, fechando a porta e deixando a Lily finalmente sozinha com os seus pensamentos. Nesse exato momento de solidão, o celular da Lily vibra sobre a mesa de madeira com uma nova mensagem. É o Riley. Ele escreve: 5 horas já se passaram. Faltam mais 5. Até agora tudo bem. Mão ótima. Ao ler aquelas poucas palavras na tela, a Lily solta um suspiro tão profundo de alívio que a gente quase consegue ouvir o ar saindo dos pulmões dela. Ela confessa para a gente que estava morrendo de medo de que ele não conseguisse operar naquele dia por causa dos ferimentos e dos nós dos dedos machucados na briga, e ela sabe perfeitamente o quanto ele estava ansioso, o quanto aquela cirurgia específica era importante para a carreira e para o ego dele como neurocirurgião. Sentindo um orgulho misturado com alívio, ela digita de volta: as mãos mais firmes de Boston. Tentando focar a sua mente no trabalho para esquecer os problemas, ela abre o seu laptop para checar os e-mails da floricultura e, para sua total surpresa, a primeira mensagem da caixa de entrada é do renomado jornal Boston Globe.
O jornalista está interessado em fazer um artigo, uma matéria especial de destaque sobre o sucesso da loja dela. A Lily abre um sorriso enorme, daqueles de orelha a orelha, sentindo-se uma boba, e o coração se enche de uma alegria legítima pelo sucesso do seu negócio próprio. Bem na hora em que ela apoia os dedos no teclado para digitar a resposta, a Alyssa bate na porta de mansinho e enfia a cabeça no vão com um olhar completamente estranho e misterioso. A Alyssa tamborila os dedos na madeira da porta, com uma expressão enigmática no rosto, e faz uma pergunta que desarma a Lily por completo. Ela diz: Lily, lembra que há apenas alguns minutos, você me disse que eu nunca mais poderia voltar ao Bibs, porque é injusto com o Riley, já que o dono é o garoto que você amava na adolescência? A Lily encosta as costas na cadeira, sentindo um calafrio instantâneo subir pela espinha, e pergunta o que ela quer com aquilo. E a Alyssa, com a maior naturalidade do mundo, enruga o nariz e joga uma bomba no meio da sala. Se não é justo a gente voltar lá por causa do dono, por que é justo o dono poder vir aqui? O impacto dessa frase fica ainda maior quando a Lily percebe o significado real daquelas palavras. O mundo dela parece girar fora do eixo. Ela fecha o laptop num estalo barulhento, se levanta da cadeira num salto com o coração batendo na garganta e pergunta, sem conseguir acreditar no que está ouvindo: O que você está dizendo, Alyssa? Ele está aqui na loja? A Alyssa assente com a cabeça, entra de vez no escritório e fecha a porta para fofocar longe dos clientes, com os olhos brilhando de empolgação. Ela confessa que sim, o Atlas está bem ali, parado no salão da loja e acabou de perguntar por ela na recepção. E mesmo sabendo que a Lily está namorando o irmão dela, e mesmo estando grávida e apaixonada pelo Marshall, a Alyssa solta um suspiro sonhador, daqueles bem dramáticos, e pede para as duas pararem um instante só para admirar em silêncio a perfeição divina que é aquele homem, elogiando a cor e a intensidade dos olhos dele. A Lily revira os olhos com força, tenta trazer a cunhada de volta à realidade chamando o nome dela com seriedade, mas a Alyssa simplesmente ignora, abre a porta e sai de volta para o salão. A Lily percebe que não tem escolha a não ser enfrentar a situação e seguir a cunhada para o salão da loja. Quando ela passa pela porta de divisória, ela dá de frente com a figura imponente do Atlas. Ele está ali, parado entre os arranjos e o perfume das flores. Quando ele ergue o olhar e vê a Lily se aproximar, a Alyssa, sendo aquela pessoa excessivamente simpática e divertida, tenta agradar o visitante de todas as formas e pergunta com gentileza se pode guardar o casaco dele. O Atlas olha para Alyssa, dá um sorriso contido, muito educado, e balança a cabeça negativamente, dizendo que agradece o gesto, mas que não vai demorar quase nada. Mas a Alyssa parece não querer desistir da presença dele. Ela se inclina sobre o balcão de vidro da floricultura, apoia o queixo nas duas mãos com um olhar cheio de segundas intenções e diz para ele ficar o tempo que quiser. Ela vai além e pergunta se ele por acaso não está procurando um trabalho extra de meio período, brincando que a Lily está precisando urgentemente contratar alguém forte para ajudar a levantar as caixas e coisas bem pesadas da loja e que o cargo exige muita, sabe, flexibilidade. A Lily sente as suas bochechas queimarem de tanta vergonha pelo duplo sentido da piada, semicerra os olhos para a cunhada e articula com os lábios, em um comando mudo e furioso: Chega, Alyssa. A cunhada dá de ombros com aquela cara de anjo inocente e finalmente se afasta, deixando os dois a sós no corredor. A Lily mantém a porta do seu escritório aberta para o Atlas entrar, mas ela faz um esforço consciente para evitar encará-lo diretamente nos olhos enquanto ele caminha e passa por ela. Para mim, o peso dessa cena está justamente no turbilhão confuso de sentimentos que a Lily está sentindo nesse minuto. Por dentro, ela está afogada em uma culpa imensa pelo que aconteceu na noite anterior, sentindo-se responsável pela violência entre os dois. Mas ao mesmo tempo, ela sente uma raiva gigante do Atlas por ele ter tido a audácia de aparecer ali, no seu local de trabalho, arriscando a paz e a segurança que ela tanto lutou para reconquistar com o Riley na garagem. Ela dá a volta na sua escrivaninha com passos firmes, senta-se na sua cadeira de forma armada, com os braços cruzados, pronta para brigar e expulsá-lo dali para sempre. Porém, quando ela finalmente cria coragem para erguer a cabeça e olhar para o rosto dele, a sua boca se fecha e todas as palavras duras que ela pretendia mencionar a Atlas simplesmente somem da sua mente. O Atlas está sorrindo, e não é um sorriso de deboche ou de vitória, é um sorriso calmo, doce e genuinamente orgulhoso. Ele gesticula levemente com a mão ao redor do escritório, admirando as prateleiras e as flores, enquanto se acomoda na cadeira estofada à frente dela e diz, com uma sinceridade que transborda: Isso tudo aqui é incrível, Lily, você conseguiu. A Lily desmorona por um segundo diante de tanto carinho e reconhecimento. Ela faz uma pausa longa para processar o impacto daquele elogio, engole a sua pose de mulher brava e responde apenas com um obrigada, mas bem tímido, um tímido quase que sussurrado. Mas o Atlas continua olhando para ela com aquele olhar antigo, o olhar de quem sempre, desde os tempos de colégio, torceu pelo sucesso dela mais do que qualquer outra pessoa. Ele então estende o braço por cima da mesa e coloca uma sacola de papel pardo em cima da escrivaninha, empurrando-a lentamente na direção dela. Ele explica que é um presente, e diz que ela pode abrir mais tarde, quando estiver sozinha. A Lily imediatamente se enche de defesas novamente, sentindo o perigo daquela aproximação. Tem uma coisa nessa cena que me deixou muito pensativa, porque a reação ríspida da Lily é o puro reflexo do medo que ela tem de si mesma e do seu relacionamento. Ela sabe o quanto seu relacionamento atual é frágil e ciumento. Ela questiona o Atlas com a voz séria e cortante:
Por que você está comprando presentes para mim, Atlas? Ela faz questão de lembrar que ele tem uma namorada, que ela tem um namorado, e que o passado deles já causou problemas e brigas demais ao presente dela. Ela deixa claro que não precisa e não quer nenhuma lembrancinha para piorar a situação que já está delicada. O Atlas ouve tudo em silêncio, se encosta calmamente na cadeira, cruza os braços sobre o peito e solta uma frase que destrói todas as barreiras dela. Ele olha bem no fundo dos olhos dela e diz: Eu não comprei esse presente agora, Lily. Eu o comprei faz 3 anos. Estava guardando comigo esse tempo todo, caso a gente se reencontrasse pelo caminho algum dia. O mais forte dessa parte pra mim é que a gente percebe que o Atlas nunca, nem por um único dia, deixou de pensar nela ou de planejar um reencontro. Ele sempre foi esse homem extremamente atencioso, paciente e detalhista. Ele não mudou absolutamente nada do menino que ela acolheu, e a Lily pensa consigo mesma, sentindo um aperto no peito. Droga! Aquela revelação mexe com todas as estruturas e certezas dela. Com as mãos visivelmente trêmulas, ela pega a sacola de presente e a esconde no chão, atrás da sua mesa, para não correr o risco de ficar olhando para ela. Ela tenta soltar o ar devagar, tentando liberar a tensão absurda que está esmagando seu peito. Mas é uma tarefa quase impossível relaxar quando a simples presença física do Atlas a deixa tão eletrizada e confusa. É aí que ele clareia de vez o verdadeiro motivo da sua visita surpresa e diz com a voz mansa: Vim aqui para te pedir desculpas. A Lily faz um gesto rápido com a mão, tentando dar de ombros e minimizar o que aconteceu no restaurante, dizendo que não tem necessidade, que não tem problema nenhum, que tudo não passou de um mal-entendido bobo de momento e que o Riley já está bem e trabalhando. Mas o Atlas vai e solta uma risada baixinha, daquelas carregadas de ironia e de uma sabedoria triste, sabe? Ele meio que olha para ela e diz com uma voz firme: Não é por causa da briga ou daquele cara que estou me desculpando, Lily. Eu nunca na minha vida vou me desculpar por ter te defendido de uma agressão. A Lily rebate na hora com a voz mais alta, tentando convencer a si mesma da sua própria mentira de proteção. Você não estava me defendendo de nada, Atlas. Não tinha absolutamente nada do que me defender ali. O Atlas então inclina a cabeça para o lado e lança para ela exatamente o mesmo olhar da noite anterior. Aquele olhar profundo, triste e analítico, que mostra o quanto ele está terrivelmente desapontado com a escolha dela de aceitar e encobrir aquela situação violenta. A Lily sente uma pontada física como se fosse uma facada real de dor na boca do estômago. Ela pigarreia para engolir o nó na garganta e pergunta de novo, tentando mudar de assunto. Então, se não é por isso, por que você está se desculpando? O Atlas fica quieto por um momento longo, contemplativo, olhando para suas próprias mãos e para o vazio do escritório. Até que ele ergue os olhos e diz que queria pedir desculpas por ter dito no banheiro que ela parecia a mãe dela, porque ele sabe o quanto aquela comparação foi ofensiva, injusta e dolorosa para a história dela. E eu acho que aqui talvez seja justamente isso que torna esse momento tão doloroso. A Lily confessa para a gente, em um desabafo íntimo, que ela simplesmente não sabe o porquê de sempre sentir uma vontade avassaladora e urgente de chorar toda vez que está perto do Atlas, toda vez que pensa nele ou quando lê as coisas sobre ele. É como se as emoções mais profundas, puras e infantis dela ainda estivessem presas a ele por um fio invisível e indestrutível, e ela simplesmente não sabe o que fazer para se desprender desse sentimento que a arrasta para o passado. Número de telefone. O Atlas desvia o olhar e fixa os olhos nos objetos em cima da mesa de trabalho dela. Sem pedir licença ou dizer nada, ele estende a mão grande e pega 3 coisas cotidianas que estão ali, uma caneta azul, um bloco de post-it amarelo e o celular da Lily. Em um silêncio absoluto, ele anota o seu número pessoal de telefone no papelzinho, pega o aparelho celular dela, desmonta a capa protetora de plástico com os dedos ágeis, esconde o post-it com o número bem no meio, entre a capa e o aparelho, e monta tudo de volta com calma. Ele desliza o celular de volta pela mesa lisa. A Lily fica olhando para o telefone e depois para o rosto dele, com o coração pulando no peito. O Atlas se levanta da cadeira, joga a caneta sobre a escrivaninha e diz com uma voz de comando, firme e estritamente protetora: É o número do meu celular pessoal. Deixe ele aí escondido, Lily, caso você precise de mim algum dia. A Lily se contrai por dentro com aquele gesto de cuidado, que ela tenta rotular desesperadamente como desnecessário para não se sentir culpada, e diz na defensiva: Eu não vou precisar do seu número, Atlas. E o Atlas responde baixinho, já caminhando em direção à saída do escritório: Eu espero do fundo do meu coração que não. Ele caminha até a porta e coloca a mão espalmada sobre a maçaneta de metal. O que torna tudo ainda mais intenso é que a Lily percebe, em um estalo de puro desespero e urgência, que aquela pode ser a última, a única e derradeira chance de dizer a verdade para ele antes que ele suma da vida dela para sempre e pense o pior a seu respeito. Ela entra em pânico com a iminência da despedida definitiva e grita: Atlas, espere. Ela se levanta da mesa com tanta pressa, com tanto impulso, que a sua cadeira de rodinha sai deslizando com força pelo chão do escritório e bate com um estrondo contra a parede oposta da sala. O Atlas para no vão da porta de imediato, vira metade do seu corpo e a encara com uma certa expectativa, meio assim, sabe?
A Lily leva uma de suas mãos trêmulas ao pescoço, sentindo o coração bater acelerado na boca da garganta, e desabafa com a voz sufocada pelas lágrimas. Atlas, sobre o que o Riley te disse ontem no meio daquela briga no corredor, eu nunca disse aquelas palavras horríveis para ele. O Riley estava magoado, estava cego de ciúmes e chateado, e ele adulterou completamente o sentido das palavras bonitas que eu disse para ele há muito tempo atrás no telhado. O canto da boca do Atlas se contrai de um jeito leve, em um milésimo de segundo, e a Lily nos conta que não conseguiu decifrar se ele estava tentando segurar um sorriso de puro alívio ou se estava franzindo o rosto de dor pelo peso da história. Mas ele se vira completamente de frente para ela, dá um passo de volta, olha bem no fundo da sua alma com toda a verdade do mundo e diz as palavras mais lindas, curativas e libertadoras que ela precisava ouvir para tirar o peso do mundo das suas costas. Ele diz: pode acreditar em mim, Lily. Eu sei perfeitamente que o nosso passado não foi uma trepada por pena. Eu estava lá com você. Ele abre a porta, passa pelo salão e sai da floricultura, desaparecendo de vez da vida dela. E aquelas palavras finais dele têm um impacto tão gigante, desarmando tanta culpa, tanta humilhação e tanta dor na mente da Lily, que as pernas dela simplesmente vacilam de alívio e ela se deixa cair para trás, buscando o apoio da cadeira para desabar. Mas assim, aqui o livro faz uma coisa muito interessante, e nos traz uma quebra de tensão cômica que a gente não esperava de jeito nenhum. Como a cadeira da Lily tinha voado e deslizado para o outro lado da sala, quando ela se levantou no susto, a Lily erra completamente o assento e cai direto, de bunda no chão duro, ficando escondida atrás da mesa de madeira. A Alyssa entra correndo no escritório bem nesse exato segundo, ouve o barulho do tombo e se depara com a patroa e a amiga deitada no chão de carpete, de pernas para o ar atrás da escrivaninha. Ela pergunta assustada e segurando o riso: meu Deus, Lily, você está bem? O que foi isso? A Lily, sem conseguir se mexer de tanto constrangimento, choque e vergonha, apenas ergue o dedão da mão em um sinal clássico de positivo e diz com a voz abafada: estou bem, Alyssa, eu só não acertei o alvo da cadeira. A Alyssa estende a mão com carinho, segura o braço dela com força e ajuda a Lily a ficar de pé, sacudindo a roupa. Ela olha para o estado psicológico e físico da cunhada e pergunta o que diabos aconteceu ali dentro daquela sala. A Lily puxa a cadeira do canto da parede, senta-se direito, respira fundo para recuperar a dignidade, olha para o celular com o post-it escondido e mente novamente para a cunhada. Não aconteceu nada demais, Alyssa. Ele só queria vir aqui pessoalmente se desculpar pelo ocorrido de ontem. A Alyssa solta mais um daqueles seus suspiros longos e cheios de desejo olhando para a porta de saída e pergunta, visivelmente desapontada: ah, isso quer dizer então que ele não vai aceitar o emprego de carregar as coisas pesadas aqui na loja? A Lily não aguenta e solta uma risada sincera e gostosa. Ela confessa para a gente que precisa admitir uma coisa. Mesmo no meio de um turbilhão caótico de emoções, de segredos e de estar à beira das lágrimas, a Alyssa tem o superpoder único de fazê-la rir e esquecer a dor. Ela brinca com a cunhada, mandando ela parar de safadeza e voltar imediatamente ao trabalho antes que ela diminua o seu salário no final do mês. A Alyssa ri, concorda e começa a se afastar em direção à porta. Mas antes que ela feche a madeira, a Lily bate a caneta na mesa e a chama com a voz mansa: Alyssa, espera um pouco. Mas a Alyssa, demonstrando uma sensibilidade e uma maturidade incríveis, a interrompe com um sorriso cúmplice e acolhedor no rosto. Ela diz, mostrando a lealdade e o tamanho da amizade que tem por ela: eu já sei o que você vai falar, Lily. O Riley não deve saber de jeito nenhum e sob hipótese alguma a respeito dessa visita do Atlas aqui hoje. Pode ficar tranquila, você não precisa nem me pedir isso. A Lily abre um sorriso enorme de gratidão, agradece do fundo do coração e a Alyssa fecha a porta, deixando-a finalmente sozinha com o seu passado e com as suas escolhas. Com o escritório mergulhado em um completo e respeitoso silêncio, a Lily estica o braço para baixo, puxa a sacola de papel pardo do chão e pega o presente que o Atlas comprou, guardou e protegeu por 3 anos inteiros esperando por ela. Pelo formato retangular perfeito e pelo peso característico nas mãos, ela percebe facilmente que se trata de um livro, embrulhado em um papel de presente muito delicado, fino e perfumado. Com os dedos trêmulos e o coração acelerado, ela rasga a embalagem com todo o cuidado do mundo para não estragar nada e quando vê a imagem da capa, ela cai para trás na cadeira, com os olhos arregalados e o peito disparado de emoção. Na capa do livro está a foto sorridente da famosa apresentadora de TV Ellen DeGeneres, e com o título chamativo desse livro dela: é sério, estou brincando. A Lily não consegue conter e solta uma risada gostosa, uma risada que mistura nostalgia, saudade e um carinho antigo, lembrando-se instantaneamente de quantas e quantas noites frias ela e o Atlas passaram na adolescência assistindo juntos ao programa da Ellen na televisão da sala da casa dela, dividindo o mesmo cobertor velho, o mesmo calor humano e os mesmos sonhos puros de terem uma vida melhor e longe da violência no futuro. Com os olhos já cheios de lágrimas que embaçam a visão, ela abre a primeira página do livro e solta um suspiro baixinho, quase um gemido de dor e amor reprimidos, quando se depara com o autógrafo oficial da apresentadora. Ela passa a ponta dos dedos trêmulos pelas palavras escritas à mão na dedicatória personalizada que o Atlas conseguiu para ela. O texto escrito dizia exatamente assim:
Lily. Atlas pede que continue a nadar. Ellen DeGeneres. A Lily passa o dedo pela assinatura da Ellen, sentindo o peso histórico, o significado profundo e a força de tudo que aquela frase. Continue a nadar. Significava para os dois quando eles eram apenas duas crianças assustadas e famintas, sem nada no mundo além do amor um do outro. Depois de ler e reler, ela fecha o livro com carinho, deita sua cabeça sobre a mesa do escritório, encostando a testa na capa áspera do papel, e finge chorar para se enganar. Mas no fundo da sua alma, a gente sabe que ela está chorando de verdade, lavando a alma por um amor puro que se recusa a morrer, não importa o tempo ou as circunstâncias. Reflexão. Sabe, gente, respirando fundo depois de acompanhar toda essa sequência de cenas detalhadas dentro da floricultura, a gente consegue sentir o peso dessa carga emocional quase palpável no ar, como se estivéssemos ali sentados no canto daquela sala assistindo a tudo. Este capítulo nos traz um alívio cômico muito gostoso com as brincadeiras descontraídas da Alyssa e com o tombo desajeitado da Lily no chão, mas por trás desse humor leve, existe uma camada de melancolia, de solidão e de perigo psicológico que é extremamente profunda e que a gente precisa analisar com cuidado. Eu vou falar por mim, o peso dessa cena está justamente na forma como a Lily reage à presença física do Atlas. Reparem com atenção que a primeira reação dela ao saber que ele está no salão da loja perguntando por ela não é de alegria, de saudade ou de borboletas no estômago. A reação dela é de puro terror, culpa e medo. Ela fica apavorada. E logo em seguida, ela sente uma raiva gigante dele. Mas por que ela sente raiva de um homem que só fez bem a ela no passado? Eu acho que aqui no fundo, gente, a Lily sente raiva porque a presença do Atlas funciona na vida dela como um espelho de cristal perfeitamente limpo que ela se recusa a olhar de frente neste momento. O Atlas é a única pessoa no mundo inteiro que conhece o passado dela por completo, que conheceu a violência do pai dela dentro de casa e que sabe reconhecer os sinais físicos e psicológicos de um abuso doméstico. Quando o Atlas olha para o olho roxo da Lily na mesa do restaurante, ele enxerga a verdade nua e crua que ela está tentando esconder de todo mundo, inclusive de si mesma. A raiva da Lily, portanto, é um mecanismo de defesa clássico de uma vítima que quer desesperadamente acreditar que o seu relacionamento atual é perfeito, que a sua escolha foi certa e que não que o Riley seja um príncipe encantado, mas que sabe, no fundo da alma, que a mentira da tal bailarina que escorregou no azeite na cozinha. É uma fantasia perigosa e insustentável a longo prazo. E assim, o mais forte dessa parte, se a gente for parar para pensar, é que o Atlas não vai até a floricultura para cobrar nada dela, para brigar, para tirar satisfações ou para tentar seduzi-la ou tentar reconquistá-la. Ele vai até lá com uma humildade e um respeito muito lindo e genuíno que ele sente por ela, apenas para pedir desculpas por ter tocado na ferida mais dolorosa dela no banheiro do restaurante, por ter dito que ela estava agindo igual à mãe dela. Ele reconhece o erro de ter sido duro, e quando ele desmonta o celular dela com calma e esconde o seu número pessoal ali dentro da capinha, ele faz um gesto que é o puro suprassumo do cuidado silencioso e da proteção real. Ele não pede para ela ligar para ele para conversar sobre os velhos tempos, ele diz explicitamente: "Deixe aí escondido caso você precise de mim algum dia." O Atlas sabe por experiência própria o que acontece em lares marcados pela violência doméstica. Ele sabe que o ciclo do abuso isola a vítima do mundo, faz a mulher se afastar dos amigos, da família e de qualquer rede de apoio por pura vergonha e negação da realidade. Ao dar aquele número de telefone e pedir para ela esconder o papel, o Atlas está dizendo em silêncio: "Lily, eu sei que você vai defender o seu namorado agora, eu sei que você vai fingir para todo mundo que está tudo bem e que foi um acidente. Mas se o pior acontecer de novo, se o castelo de cartas cair e você se encontrar no escuro e com medo, saiba que você tem um porto seguro e um amigo para onde correr." E ele ainda fala: "Você não está sozinha no mundo." Gente, a minha intenção aqui não é demonizar um personagem e santificar o outro, nem vilanizar ninguém. Estou apenas narrando os fatos conforme a história avança. Quero mostrar os dois lados, até porque todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E a própria autora construiu os personagens assim, cheios de nuances. Então, se for para culpar alguém, já sabem quem, né? Bom, brincadeiras à parte, eu gosto de trazer essas reflexões para a gente parar e pensar um pouco. Na correria do dia a dia, muitas vezes agimos sem planejar, porque a vida simplesmente acontece e vamos aprendendo a viver no caminho. Dizem que é bom aprender com o erro dos outros, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né? Então, não quero focar só nas coisas ruins. No momento a narrativa está focada no Atlas, mas não podemos nunca apagar as qualidades do Riley. Ele tem inúmeros pontos positivos com toda certeza. O grande problema é a reação dele, que é muito forte, muito bruta e para isso, infelizmente, a gente não pode passar pano. Mas voltando a falar do Atlas, o que eu queria ressaltar e que achei muito bacana da parte dele, foi a atitude que ele tomou. Querendo ou não, quem estava em uma situação de risco ali era a Lily. E o Atlas não foi atrás dela por segundas intenções, até porque ele comentou que tinha namorada e ela também estava em um relacionamento. O que achei interessante é que ele foi lá pura e simplesmente para se desculpar.
E não foi pela briga em si, mas sim porque ele ficou preocupado se em algum momento as palavras dele tinham machucado os sentimentos dela. Ele se sentiu mal por ter dito que ela parecia com a mãe dela, porque aquilo pesou no coração dele. E ele tem total noção de como aquilo poderia soar para ela. Afinal de contas, gente, ele viveu, conviveu e presenciou tudo aquilo de perto com ela, né? E é disso que eu tô falando, sabe? Era só esse ponto de empatia e cuidado que eu queria deixar frisado aqui, porque a gente também não pode negar que a violência nunca é solução para nada. E da mesma forma que a gente não passou pano para o Riley, a gente também não vai passar pano para o Atlas. Eu sei que ele estava tentando defender ela e tudo mais, mas violência também não dá, né? Conversar e sentar para resolver é o primordial para qualquer coisa. Gente, é simplesmente assim, violência nunca é solução. Nunca é a solução para nada, e isso não tem nem que ser discutido, no meu ponto de vista. E se porventura não houver espaço para nenhum tipo de diálogo, eu não sei vocês, meus amigos, mas falo por mim, eu simplesmente deixo a pessoa falando sozinha. O meu objetivo é conversar, discutir e dialogar para a gente tentar resolver o assunto em questão, certo? Mas se a outra pessoa não sabe conversar, eu é que não vou me rebaixar ao nível dela e ficar discutindo com alguém como se estivesse falando com uma porta, não é? E olha, eu vou te falar, não que eu queira causar algum tipo de mal para a pessoa que não está disposta a ter uma discussão saudável. Mas vocês não têm ideia do que o vácuo pode fazer com alguém, o que isso causa no cérebro de uma pessoa que quer brigar e não encontra corda. Gente, um não briga quando dois não querem, entende? Simplesmente isso. Tem um ditado que diz que as pessoas fracas buscam vingança, as fortes conseguem perdoar, mas as inteligentes simplesmente ignoram. Eu prefiro ser inteligente. Eu não faço nada que possa abalar a minha paz, simples assim, mas reconheço que isso não é fácil, sabe? Às vezes a gente tenta conversar e vê o quanto o outro é desprovido de bom senso, parecendo até que nem escuta a si mesmo, quando profere tais palavras. Mas a verdadeira questão não é nem essa. Eu acho que todo mundo tem o direito de se expor. O erro começa quando você tenta obrigar o outro a pensar igual a você. Você tem total liberdade de expor seus pensamentos, assim como eu tenho a liberdade de acatá-los ou não. É por isso que a internet está cheia de brigas por palavras. O ponto crítico é quando você agride alguém só porque ela não concorda com você. Se alguém tem uma convicção e acredita naquilo, tudo bem, assim como eu tenho as minhas. O diálogo serve justamente para buscar soluções. Nada me impede de mudar de opinião sobre qualquer assunto, mas se eu não mudar, não me obrigue e não me critique. Eu tenho livre-arbítrio e a mente aberta para enxergar todos os ângulos, e isso é o mais legal de uma conversa. É incrível ver a perspectiva do outro, porque às vezes a gente não enxerga o que a pessoa está vendo de onde ela está. Dialogar não significa que você vai mudar de lado ou se distanciar de quem você é, mas às vezes existem coisas escondidas que as pessoas não sabem simplesmente porque nunca foram ditas. E tá aí o poder da palavra. É magnífico esse poder que a gente tem de falar e de se expressar. Então, por que jogar tudo isso fora com discussões que não levam a nada? A única coisa que deve haver, sempre, é o respeito. Porque quando não há respeito, mesmo que não seja físico, já existe uma violência. E a violência, infelizmente, parece ser a única munição de quem é desprovido de inteligência. Desculpa a minha sinceridade. Bom, gente, a única coisa que eu sei é que violência nunca é solução pra nada. Só isso. Então, para você que está aí me ouvindo, por favor, não seja uma pessoa desprovida de inteligência, certo? E vamos sempre procurar escolher o caminho do respeito. E agora, depois de ter falado tanto e não ter falado nada ao mesmo tempo, vamos voltar para o Atlas, né? Que ele foi um fofo. Aí não tem como discutir, né? Ah, isso ele foi sim. E o final desse capítulo, com o presente do livro autografado da Ellen DeGeneres que ele guardou por 3 longos anos, é de quebrar o coração de qualquer um de nós. E aqui o livro faz uma coisa muito interessante, porque aquela frase marcante, continue a nadar, era o lema de sobrevivência e a oração deles quando eles eram apenas 2 crianças machucadas, famintas e rejeitadas pelo mundo. Ver que o Atlas comprou aquele presente anos atrás, guardando com tanto zelo e carinho na esperança de um dia o destino reencontrá-los, mostra que o amor dele por ela é transcendental. É um amor maduro que não exige posse, que não faz cobranças e que só deseja o bem, a proteção e a felicidade dela, não importa com quem ela esteja. No fundo, ele parece nunca ter esquecido ela. E mesmo que ele tenha realmente um sentimento que vai muito além do carinho, acho que ele também carrega uma gratidão enorme no coração por ela. A Lily termina o capítulo deitando a cabeça na mesa, encostando a testa na capa do livro e fingindo chorar. Mas a verdade, meus queridos, é que esse choro dela é muito real, e tá desabando por dentro. Fica aquela pergunta incômoda e silenciosa ecoando no fundo do nosso próprio coração. Até quando a Lily vai conseguir manter esse número de telefone escondido atrás da capinha do celular? E assim como o Atlas, aqui a gente espera que ela realmente nunca precise desse número de telefone, né? As opiniões, os desabafos e os sentimentos de cada um de vocês que acompanham o canal são a parte mais importante e o combustível de tudo o que eu construo e faço aqui neste espaço. Então, por favor, abram seus corações e deixem os seus pensamentos mais sinceros e profundos aqui embaixo nos comentários para eu ler com carinho. O que você achou da atitude do Atlas de ir até a floricultura pedir desculpas?
E o que você sentiu com o gesto dele de esconder o número no celular da Lily? Vamos conversar, vamos debater com respeito, com empatia e acolher uns aos outros nessas reflexões tão difíceis, tão reais e tão humanas, porque este aqui é, e sempre será, o nosso espaço seguro, o nosso refúgio de desabafo e acolhimento mútuo. E se você viajou nessa leitura intensa hoje, se você sentiu o peso, a beleza e a emoção de cada linha desse capítulo comigo e ficou me ouvindo até esse momento final do vídeo, deixa pelo menos um coraçãozinho aqui nos comentários para eu saber que você viveu, sentiu e respirou essa história junto comigo hoje, tá bom? É assim que acaba, um best-seller da escritora Colleen Hoover, muito queridinho e que até já teve sua versão para filme. Não se esqueça de verificar com muito carinho se a sua inscrição aqui no canal está ativa para não perder os próximos capítulos e de deixar o seu gostei se esse momento de hoje, de alguma forma tocou seu coração ou te trouxe alguma reflexão importante para a sua vida. Aos poucos, a nossa comunidade vai crescendo no seu próprio tempo, sem pressa, passo a passo, e mais corações apaixonados por histórias profundas, humanas e intensas encontram um lugar de paz, de respeito e de voz para pousar aqui no Palavras que Respiram com a gente. Muito obrigado mesmo de verdade por dividirem esse momento, essa leitura e essa atmosfera tão linda e profunda comigo hoje. Já tô te esperando aqui para o capítulo 17 para continuarmos juntos essa jornada. Estou esperando por você com o coração totalmente aberto e cheio de carinho. Até lá, fiquem bem. Palavras que respiram, onde cada palavra ganha vida. Um refúgio para quem ama ouvir histórias com voz e coração. Já já eu volto. Continua. Palavras que respiram.